Olá, caros alunos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho e potência, que são dois assuntos bem relacionados e que vão dar continuidade ao nosso estudo de dinâmica. Inicialmente a gente pega a definição de trabalho. Trabalho é o que vai acontecer quando eu aplicar uma força num corpo e por causa dessa força o objeto se move. Então perceba que para ter o trabalho eu preciso ter a aplicação da força e essa força tem que gerar deslocamento. Se eu aplicar uma força e ele não se mover, não tem trabalho. Se eu aplicar uma força e ele já estiver em movimento e essa força nem aumentar a velocidade, nem diminuir, não acrescentar em nada, também não tem trabalho. Para ter trabalho tem que ter força, tem que ter movimento, e esse movimento tem que ser culpa da força. Caso contrário, a gente diz que o trabalho é zero ou que não tem trabalho sendo realizado. Então aqui a gente tem a força, F, a gente vai usar a letra F para força, e a letra D para o deslocamento, como já tinha escrito aqui. O trabalho vai ser o produto entre a força aplicada, o deslocamento e o cosseno do ângulo entre esses dois. Esse cosseno ele tem uma preocupação muito simples. Lembra que na minha definição eu disse que o movimento tem que ser culpa da força? Esse ângulo, esse cosseno do ângulo vai me garantir isso. Por quê? Porque se a força estiver alinhada, eu vou estar no ângulo zero. Então pensa o seguinte, cosseno de zero, ele vale 1. Então se a força estiver alinhada, não afeta em nada, meu cálculo é só força vezes distância. Se por acaso o meu ângulo for de 90 graus, o cosseno de 90 graus, ele é zero. Isso significa que a força estaria numa direção e o deslocamento estaria em outra direção. Nesse caso aqui, com ângulo de 90 graus, o trabalho teria que ser zero. Então, esse cosseno vai ajudar a gente a matematicamente descrever esse efeito. No mais, eu preciso sempre prestar atenção nas unidades de medida. Então, a força ela é medida em newtons, a distância ela é medida em metros, e o trabalho ele é medido em joules. Essa unidade aqui ela vai ser a mesma para o trabalho e para a energia. Então, J é nosso joule. Toda vez que eu falar de trabalho ou de energia, é essa unidade que eu vou usar e que eu espero que vocês usem. E é claro que eu preciso usar tudo no padrão para poder dar certo o cálculo. Se eu usar a força em outra unidade que não seja newtons ou a distância em outra unidade que não seja metros, pode ser que meu cálculo dê errado. Aqui, simplesmente mostrando como ficaria a equação no caso mais direto, que é a força atua na mesma direção do deslocamento. Então, nesse caso, o cosseno desaparece, porque o cosseno de zero vale 1. Então, a equação ela fica um formato mais fácil. E eu garanto para vocês que esse formato é o que vai aparecer na maioria das questões que a gente estiver vendo. A maior parte das questões vão trabalhar com o ângulo zero, ou seja, a força vai estar alinhada. Então, nesse caso, vai ficar mais simples. Um caso aí que a gente tem, que seria o oposto disso, nesse caso, toda a força está sendo usada na direção do deslocamento. Então, toda a força está sendo aproveitada para o trabalho. Se eu tiver uma inclinação, a parte da força que vai contribuir para o trabalho vai diminuindo. E quando o ângulo é 90 graus, a força não contribui para o movimento, que é o que acontece no movimento circular. Quando a gente falou um pouquinho sobre força centrípeta na semana anterior, a gente viu que no movimento circular, o meu objeto ele se move para cá, a velocidade dele está para cá, e a força dele está para o centro. Então, na força centrípeta, o trabalho é sempre zero. Mais para frente a gente vai ver que quando eu falo de força gravitacional, eu falo de um corpo orbitando. O que é orbitar? É quando um corpo gira ao redor do outro. A Lua gira ao redor da Terra. Então a força da gravidade não exerce trabalho sobre a Lua. A Lua está girando em volta da Terra por inércia e não porque alguma força está fazendo com que ela tenha esse movimento. Tá? O que a força da gravidade faz é manter ela por perto. Mas o que faz a Lua se mover é a inércia, ela já está em movimento. Então ela não vai parar de se mover, a menos que alguma força faça ela parar de se mover.
e como a gente lá não vai ter resistência do ar ou forças que vão dissipar rapidamente o movimento da Lua, então ela vai continuar se movendo, pelo menos por um bom tempo. O próximo tópico, potência. Potência é energia sobre tempo ou trabalho sobre tempo. No caso, a gente acabou de entender o que é trabalho, então trabalho sobre tempo vai ser o que eu vou chamar de potência daqui para frente. Trabalho ou energia, tá? Agora, nesse contexto, a gente só estudou trabalho. Quando a gente estudar as formas de energia na próxima semana, a gente vai poder entender um pouco melhor isso. Acho que na semana seguinte, não na próxima, na outra semana. Então, aqui potência, quanto de trabalho está sendo realizado no meu sistema dividido pelo tempo. Isso é usado para saber quanto de energia eu estou gastando ou estou colocando num certo processo. Então, se eu quero saber se um carro ele vai conseguir andar bem rápido, eu vou falar de potência. Quanto de potência aquele carro tem? Tem a ver quanto de trabalho ele vai realizar por unidade de tempo. Obviamente, se ele levar menos tempo para fazer alguma coisa, a potência dele é maior. É por isso que os carros esportivos eles têm muita potência, eles aceleram bem rápido. Então a gente fala que o carro vai de 0 a 100 em tanto tempo, porque a potência dele é alta, ele está aumentando a energia, ele está realizando o trabalho muito rápido. Então, quando eu trabalho potência, está aqui, meu trabalho é medido em joules, o meu tempo é medido em segundos. Então, o joule por segundo, ou seja, o watt é igual a 1 joule por segundo. E aí a gente sempre vai tentar, sempre que possível, a gente vai tentar pegar unidades que vão ficando com um nome maior e reduzir para uma coisa mais simples, que é o que a gente fez aqui. Então, minha potência medida em watts. Essa potência ela é usada muito em aparelhos elétricos para poder dizer quanto que aquele aparelho gasta. Tá? Aí no caso do aparelho, muitas vezes está se falando de energia e não necessariamente de trabalho, porque posso ter vários tipos de energia se transformando dentro de um sistema físico. No geral, os aparelhos domésticos vão transformar energia elétrica em algum outro tipo de energia, dependendo do objetivo do aparelho. Daí, para finalizar, um caso especial da potência, que é um jeito de calcular a potência, que só vai servir no caso especial que a gente está comentando aqui. Essa equação de potência, ela só vai servir para mim se a força for constante e se a velocidade for constante. Qualquer outro caso, eu vou ter que descobrir o trabalho e depois dividir pelo tempo. Quando a força for constante, ou seja, eu estou aplicando a mesma força o tempo todo no objeto, e por causa dessa força o objeto está indo com velocidade constante, então eu posso usar aquilo para calcular a potência. Então, se eu pensar num carro, por exemplo, calcular a força que o motor está fazendo para girar o pneu, ou para manter o carro em movimento, se eu vou simplificar o problema sem pensar em giro e torque ou coisas do tipo. Simplificando o problema, pensar em quanto de força o motor faz para manter o carro a 100 por hora. É isso que vai me dizer quanto de potência o carro tem. A unidade de medida para potência não muda se eu mudei a fórmula de calcular, então continua sendo watts. A força ela é medida em newtons e a velocidade em metros por segundo. Então vou só colocar aqui para a gente não perder essa referência. Força em newton, velocidade em metros por segundo. E com isso a gente vai achar a potência. Existem outras unidades de medida para potência. Por exemplo, quando eu falo do exemplo do carro, a unidade mais usada não é watts. A unidade mais usada é cavalos. Então, caso a questão me dê uma outra unidade, eu vou usar uma regrinha de 3 simples para poder converter de cavalos para watts ou de watts para cavalos, dependendo do que a questão quiser. Então, no geral, quando a questão te pedir isso, ele vai te dizer, considere que um cavalo é igual a 700 e tantos watts. E aí você vai jogar numa regra de 3 simples. Tá? Presta atenção sempre na hora de organizar a regra de 3 para você não misturar as colunas, já que uma coluna tem que ser para uma unidade, a outra coluna tem que ser para outra unidade. Então, faça sempre dessa forma que você não vai ter problemas. Por hoje é isso. Tá? Bons estudos e cuidem-se.